Pode parecer que não, mas eu sempre fico nervosa antes de começar a gravar. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Adriana Lima. Eu aprendi uma coisa o ano passado que foi uma virada de chave para mim, sobre como dar conta de tudo. Como que eu faço para dar conta de ser empreendedora, liderar hoje uma equipe com mais de 20 pessoas, ser mãe, voltar a gravar aqui para o canal, estudar, fazer exercícios. Algumas pessoas me perguntam como que eu dou conta de desempenhar todos esses papéis, cuidar da casa, enfim. E a verdade é que eu não dou conta, assim como eu acredito que você também aí do outro lado também não dá conta, mas a gente vive numa cobrança interna muito grande para dar conta de desempenhar todos os nossos papéis com excelência, né, sem falhar, enfim. Eu acredito que isso acontece também muito por conta das redes sociais, por conta da gente ver a vida das outras pessoas, de ter, de alguma forma, uma comparação, né? Como é que aquela pessoa faz tudo aquilo? Então existe sim uma pressão social para que a gente seja melhor a cada dia e para que a gente consiga equilibrar todos os nossos papéis. Mas a verdade, e uma coisa que eu aprendi recentemente, é que equilíbrio não existe. Não existe equilíbrio na nossa vida, a gente não tem como equilibrar tudo. Tudo que eu aprendo e que eu sinto que agrega para minha vida e que eu colocando em prática e lembrando dessas técnicas, né, algumas teorias e técnicas que eu consigo aplicar no meu dia a dia, eu acredito que eu posso ajudar também vocês compartilhando esse aprendizado que eu tive. Então, quando a gente pensa que a gente tem que dar conta de tudo, a gente acaba fazendo as coisas muitas vezes no piloto automático, sem presença, sem estar vivendo aquele momento. E aí a gente tem uma lista de tarefas e milhares de coisas para fazer, milhares de papéis para desempenhar durante o dia. A gente vai realizando aquilo, mas sem realmente estar ali vivendo aquele momento, simplesmente porque tem que cumprir aquilo, porque tem que fazer. Principalmente nós mulheres, nós sentimos esse peso e essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo isso. Então é cuidar da casa, é preparar a comida para a semana, preparar o alimento que você vai precisar levar para o trabalho, né? Cuidar das roupas, cuidar dos filhos, preparar o material que você tem para uma apresentação de trabalho, ir para a academia, se cuidar. Então são todos os papéis que a gente precisa equilibrar e que a gente não vai conseguir equilibrar. E a gente paga um preço muito alto tentando dar conta de fazer tudo. Como eu falei, tem a falta de presença real, que a gente não vive no momento presente, a gente está sempre no piloto automático. A gente vai sentindo cada vez mais uma exaustão física, uma exaustão mental, assim como emocional também. E aquele sentimento constante de insuficiência, de estar sempre pesado, de estar sempre carregando as coisas e muitas coisas para fazer. Eu vou te ensinar aqui uma técnica que me ajudou muito a entender como desempenhar todos os meus papéis sem ficar sobrecarregada, sem surtar, sem ficar louca, maluca e sem buscar aquele equilíbrio perfeito na vida, porque não existe esse equilíbrio perfeito. E para explicar isso, eu vou falar para vocês da teoria do cobertor curto. Você já ouviu falar nessa teoria do cobertor curto? É uma teoria bem simples que, aplicada na nossa vida, ela diz basicamente o seguinte, que a gente não consegue atender todas as necessidades ao mesmo tempo, sendo necessário a gente escolher qual necessidade a gente vai priorizar ou não na nossa vida. Então imagina um cobertor curto, quando você puxa esse cobertor para cobrir a sua cabeça, consequentemente, seus pés ficarão descobertos. Né? Então, imagina um dia que está muito frio, que você precisa escolher. E aí, você vai cobrir a parte de cima do seu corpo ou a parte de baixo do seu corpo? Né? Não tem outra escolha, não tem outra opção, porque esse cobertor não vai cobrir todas as partes do seu corpo. O mesmo acontece na nossa vida. Então, a gente não consegue cobrir todos os papéis que a gente desempenha ao mesmo tempo, porque a nossa vida é esse cobertor curto. Assim como a gente não consegue, por exemplo, girar todos os pratos ao mesmo tempo, se a gente tivesse que girar todos os pratinhos dos papéis que a gente desempenha
a gente não conseguiria, tá? Então é a mesma situação, o mesmo exemplo. Então todos esses papéis que nós exercemos, como eu exerço hoje, como mãe, como esposa, como filha, como administradora de empresa, como líder, como youtuber agora também gravando os vídeos aqui, como madrinha, como aluna também, como que eu vou fazer para cobrir todos esses papéis se eu tenho apenas um cobertor curto? É impossível conseguir cobrir ao mesmo tempo. Assim como é impossível também você conseguir cobrir durante o dia todas as tarefas que você quer fazer. Então, o que eu aprendi é que a grande magia da vida não é cobrir todos esses papéis ao mesmo tempo, e sim escolher qual que você vai cobrir neste momento. Qual que você vai dar prioridade agora? E isso foi libertador para mim, saber que tá tudo bem eu não conseguir cobrir todos esses papéis ao mesmo tempo. Tá tudo bem se essa semana eu vou cobrir mais o meu papel de mãe do que o meu papel de empreendedora. Tá tudo bem se agora eu vou dar foco em cobrir mais o meu papel de esposa. Então tá tudo bem, fica tranquila, fica leve. A arte de viver a vida é saber como que você vai usar o seu cobertor. Que área você vai cobrir agora? E agora vem a melhor parte, que é como que a gente resolve essas situações. Como é que a gente coloca isso em prática? Eu aprendi isso com Jerônimo Temel no curso que eu fiz o ano passado de produtividade e também na comunidade No Comando. Eu já falei aqui para vocês também dessa comunidade que eu participo. E aí ele falou a seguinte frase. Na verdade são 3 palavrinhas que eu gravei na minha cabeça e eu inclusive escrevo. Então sempre que vai iniciar a minha semana, que eu vou fazer a minha folha de produtividade, meu ciclo semanal, que eu já mostrei aqui em outro vídeo também, eu escrevo isso. E essas 3 palavras são intensidade nos extremos. Isso fez total diferença em como eu desempenho os meus papéis, em como que eu faço para lidar com essa situação de cobertor curto na minha vida. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que usa isso, como é que você usa essas 3 palavrinhas. O que é isso? Intensidade nos extremos. Então você vai puxar o seu cobertor agora para a hora de ser mãe ou para a hora de ser pai. Você puxou o seu cobertor porque você viu que você estava precisando ali realmente dar mais atenção para o seu filho, que você não estava conseguindo passar muito tempo com ele, não estava conseguindo brincar muito com o seu filho. Então, intensidade nos extremos. Puxa o seu cobertor para desempenhar o seu papel de ser pai e ser mãe e vai brincar com o seu filho. Então, quando você está brincando com o seu filho, quando você está junto com ele, se você vai levar ele para fazer um passeio ou se você vai brincar em casa, não importa. O importante é intensidade nos extremos, é você estar ali presente, é você rolar com ele no chão, é você brincar, é você pegar um jogo, você ficar aquela hora, que seja meia hora que você tenha no seu dia para ficar com seu filho, não importa o tempo, o importante é a sua presença, é o estado de presença que você vai estar com ele, é tirar o celular da mão, desligar esse celular, parar de ficar com a rede social, porque não adianta você falar que você tá dando atenção pro seu filho se o seu filho tá ali do seu lado e você não tá olhando no olho dele, se você tá com o celular rolando o feed de uma rede social. Isso não é você desempenhar o seu papel de pai, de mãe, na hora que você quer curtir o seu filho, brincar com ele. Você tem que aproveitar. Então é guerra, como diz o Jerônimo, é guerra, você vai brincar com seu filho agora, é hora de brincar com ele. Intensidade nos extremos. Chega de ser medíocre na vida, de ficar gastando seu tempo pensando que você tá presente e você não tá presente com a pessoa. Esteja presente. Então esse é um exemplo de ser intenso no seu papel como pai ou como mãe. Aí, como é que você vai fazer agora para cobrir o seu papel no trabalho? É a mesma coisa. Você vai ser o melhor profissional que você puder ser naquele momento que você está trabalhando. Então, tá no trabalho é guerra, intensidade nos extremos. Puxa esse seu cobertor aí pro trabalho, pra sua área profissional, para você ser o melhor profissional que você pode ser. As horas que você tá ali no trabalho, se dedica a isso. Seja você um funcionário de uma empresa ou um empreendedor, não importa. Você tá ali para se dedicar ao máximo, você vai ali para trabalhar com intensidade. Faça o melhor que você pode, com presença. Você vai ver a diferença que vai fazer no nível do seu trabalho, no seu nível de produtividade, se você sempre pensar nisso. Agora é o meu momento de dar o meu melhor no trabalho. Você vai fazer isso da melhor forma.
pensando sempre nessa frase, intensidade nos extremos. É guerra, agora você é o melhor profissional que tem. Você chega em casa, tá cansado do trabalho, né? Mas agora é a hora de desempenhar outro papel. Então eu vou dar um exemplo meu aqui. Então quando termina o meu horário de trabalho, óbvio que eu sendo dona da empresa, eu não tenho um horário exato, porque as coisas podem acontecer depois do horário, as pessoas vão continuar me chamando, enfim. Mas o que eu tento ao máximo fazer? Eu tento me desconectar realmente. Então, o celular tá em outro local, eu não vou ficar com ele na minha mão, tá? Eu tenho o meu celular pessoal e o profissional, então o celular profissional, vou deixar ele em cima da minha mesa de trabalho e agora eu vou cobrir o meu papel de mãe, eu vou desempenhar o meu papel da melhor forma possível. Então, se eu vou buscar minha filha na escola, eu vou buscar minha filha, eu vou buscar com presença, eu vou estar com ela naquele momento. Quando eu chego em casa com ela, se a janta ainda não está pronta, porque eu ainda não consegui fazer, porque eu ainda não tive tempo de desempenhar esse papel e não consegui terminar o jantar ainda, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Então aquela hora é a hora de desempenhar o meu papel como mãe e dona de casa, de fazer o melhor que eu posso naquele momento que eu tenho, com atenção plena, com presença, fazendo o meu melhor naquele momento como mãe, como dona de casa, cuidando daquela tarefa que eu tenho que fazer. Agora o meu papel como filha, nossa, não tá muito legal, porque hoje eu nem falei com a minha mãe ainda, eu vou mandar uma mensagem pra ela, eu vou ligar pra minha mãe, vou perguntar como que ela tá. Minha mãe tá assistindo esse vídeo porque ela sempre assiste, meu pai também sempre assiste, então agora eles já sabem como que é, como que eu desempenho o meu papel de filha. Então, opa, agora eu vou puxar meu cobertor aqui como filha, vou conversar com a minha mãe, com meu pai, vou ver como que eles estão. É claro que eu trabalho com meu pai, então eu vejo ele quase todo dia, mas você entendeu, né? A lógica do que eu quero dizer aqui. Então agora eu vou puxar o meu cobertor aqui pro meu papel de filha e vou conversar com meu pai, com a minha mãe, ou eu vou marcar alguma coisa no final de semana para encontrar com eles. Então agora eu tô desempenhando o meu papel como filha, estando presente, plenamente presente com eles. Nada de distrações. Esteja ali com as pessoas. Agora eu vou desempenhar o meu papel comigo mesma, de autocuidado. Então eu vou treinar, eu vou cuidar de mim. E esse momento que eu vou pra academia, ou que eu vou me cuidar de alguma forma, é intensidade nesse extremo, tá? Eu vou fazer o meu melhor com presença para mim. Então eu vou pra academia, é aquele momento, é aquela uma hora que eu me dei, é o meu presente. E eu tenho conseguido colocar isso em prática. E até quando eu tô na academia, assim, que eu tô ali naquele momento, às vezes tô fazendo algum exercício, mas eu lembro disso. É intensidade no extremo. Eu tô cuidando de mim naquele momento. Nada mais importa. Agora, por exemplo, eu tô desempenhando o meu papel de algo que eu gosto de fazer, que é um hobby meu, que é estar aqui gravando, ensinando o que eu aprendi, o que eu sei. Então é a mesma coisa. Eu tô aqui com presença plena. Esse é o momento que eu separei para estar aqui gravando, para estar aqui curtindo esse momento e compartilhando o que eu sei, o que eu aprendi. Então essas 3 palavrinhas fizeram muita diferença para mim depois que eu aprendi isso, depois que eu entendi que eu não tenho que equilibrar tudo ao mesmo tempo, e sim que eu tenho que ter uma intensidade naquilo que eu estou fazendo naquele momento, naquele papel que eu estou desempenhando. Acho que até por isso que eu deixei de usar o Instagram, que eu deixei de usar as redes sociais, sabe? Porque eu vi que aquilo realmente estava me atrapalhando nesse sentido, né? De, por exemplo, estar com a minha filha e às vezes eu estava com ela, mas eu estava ali com o celular na mão e aquilo estava atrapalhando eu viver aquele momento com ela. Aquele momento real, sem nenhuma distração. Eu acredito que isso também me fez estar mais presente em todas as outras situações que eu mencionei agora, por exemplo, tá? Então hoje eu não tenho mais essa distração durante o meu horário de trabalho, eu não tenho mais essa distração quando eu tô com alguém da minha família, e realmente faz muita diferença a gente viver com intensidade os momentos, com presença, com leveza, estando ali, vivendo aquele momento, gravando na nossa memória
aqueles momentos que a gente está vivendo com as pessoas que nós amamos. Então, se fez sentido para você, adota essas 3 palavrinhas na sua vida, escreve aí no papel, escreve no seu bloco de notas no celular e lembra disso o tempo todo. É intensidade nos extremos. É guerra pela intensidade e não pelo equilíbrio. Quando eu falo guerra, é no bom sentido da palavra, tá? É no sentido de realmente vai pra cima e faz isso agora. É o seu momento fazendo essa tarefa, desempenhando esse papel. É guerra. Assim como eu aprendi com o Jerônimo, eu tô compartilhando aqui com vocês para vocês gravarem isso também. Então, tá no trabalho? É guerra. Tá em casa curtindo a sua família? É guerra. Tá treinando, agora é a única hora do dia que você tem para treinar? É guerra. Vai lá e faz o seu melhor. Tá com a sua equipe nesse momento, numa reunião importante de liderança que você precisa passar uma informação para eles? Não seja levado por distrações. É guerra, intensidade nos extremos. Então, se esse conteúdo te ajudou, coloca aqui nos comentários também qual a área que você precisa dar mais atenção, qual é o papel que você não está desempenhando tão bem, que você agora vai puxar o cobertor para esse lado e vai cobrir esse papel também. É o seu papel de pai, de mãe, de dona de casa, de profissional. Qual é o papel que você precisa dar mais atenção nesse momento? Então é isso, eu agradeço por assistirem mais esse vídeo. Eu tô muito, muito feliz mesmo de ter voltado a gravar. Para mim faz muita diferença eu poder compartilhar o que tá aqui dentro de mim, porque para mim não faz sentido eu viver aprendendo as coisas e não poder passar para frente todo o conhecimento que eu venho adquirindo conforme vou avançando no meu processo de autoconhecimento. Então é isso, agradeço por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.